cada canção ela se inaugura a si própria. Cada canção vai pedir o que ela vai pedir. Eu costumava fazer as canções de voz e violão, é um grande jeito, assim, a maioria das canções que eu fiz, letra e música, vem de voz e violão. Mas eu também tenho uma limitação, não sou violonista, não sou musicista, enfim, o violão é muito precário, assim, e é dentro de uma linha de não privilégio de música que eu faço as minhas canções com 3, 4 acordes, e a ideia é essa mesmo. Mas às vezes, como na coisa da pandemia, e que eu acordava com essa urgência de fazer as canções, de fazer alguma coisa, se eu ficasse tocando violão, eu não faria uma canção por dia durante 10 dias. Então, é muito mais fácil para mim ter alguma coisa, uma base da internet, qualquer provocação, 2, 3 acordes. Por isso que eu usei coisas já prontas que tinham na internet. E porque era uma das coisas que eu estava trabalhando para conversar com os alunos, porque os alunos têm um pouco essa coisa de eu preciso tocar um instrumento para ser um compositor. Bom, é melhor que você toque, se você tocar mais de um instrumento, se você tocar muito bem um instrumento, é tudo bom, mas não é imprescindível. Né? Quantos sambistas fizeram sambas antológicos na cabeça, não precisa nem dar caixinha de fotos. É um negócio. Então, eu gosto de desmistificar essa coisa do instrumento e da composição. Então, talvez por isso também eu tenha feito só, sem as minhas harmonias, sem os meus velhos conhecidos caminhos no violão. Eram coisas que eu botava, ficava procurando batida, botava umas 5, 6 assim por dia, e vinha uma que eu achava mais natural. Já meio que a coisa vinha, sim, a melodia meio vem já com uma ideia de divisão do que a frase está dizendo, então é uma coisa meio só. Não tem assim, isso poderia ser um funk, isso poderia ser um samba. A, a, a frase, isso aqui que eu estou dizendo agora, ela já vem dentro de uma levada que já é a levada. Entendi. Assim, difícil de explicar. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Eu não acho que vem mudando muita coisa, no sentido de que a canção ela é um resultado, né, da junção da música com a poesia. Na Grécia, as canções existiam para poder veicular o poema. Se você decora um poema sem música, você decora ele mais dificilmente. Né? Por isso que nas aulas eu dava aqueles exemplos dos jingles, das coisas com música. Tanto, esses professores de cursinho, de vestibular, que colocam fórmulas de física, de química, de matemática dentro de melodias, você guarda aquilo. Né? Esse é o intuito da canção quando ela começa na Grécia. E até hoje ela é mais ou menos isso, e ela cumpre esses requisitos da repetição para que aquilo fique fácil, para que você guarde, para que você transmita. Nesse sentido, a canção trabalha com isso o tempo todo, né? Uma tentativa vã de apreensão do tempo, mas serve para transmitir a balada. Há uma hora dessas, por onde passará seu pensamento? Por dentro da minha saia ou pelo firmamento? Eu descobri o modernismo e me senti identificada, porque eu conhecia já canções e algumas obras e algumas coisas que eram muito influenciadas pelo modernismo, mas eu não sabia ainda direito o que era o modernismo, não tinha entrado em contato com aquilo. E fiquei totalmente maravilhada. Né? E a escolha pela música veio porque eu sempre tive muita música na minha formação, na minha vida, filha de músico e mãe bailarina, e música sempre teve na minha casa.
Mas o interesse, a vontade de fazer música, de dedicar minha vida à música, veio quando eu comecei a sacar as letras, quando eu comecei a ouvir Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, musicada por Fagner, Ferreira Goulart, musicado por Fagner. Foi mais o lance da poesia que me levou para a música do que propriamente a própria música, né? E o modernismo está muito ligado a essa escolha, sempre teve. O amor soprou de outro lugar para derrubar o que houvesse pela frente. Tenho que te falar que esta canção não fala mais da gente. A primeira vez que eu fui a Portugal, eu me lembro que as pessoas diziam: você está indo pela primeira vez, então você vai ver como certas coisas você vai entender, certas fichas vão cair, certas coisas você vai olhar na rua, você vai, sabe, você vai reconhecer coisas do Brasil, da nossa identidade, da nossa coisa profunda, simplesmente estando em Portugal. E de fato, mas isso é uma primeira coisa, né? Uma primeira leitura. Isso tem muito a ver com arquitetura, tem muito a ver até com espécies, né? Com vegetação. Isso é uma primeira camada, assim. E depois é que a coisa só piora, né? Como diria Fernanda Montenegro. Depois só piora. Vai ficando muito mais complexo, muito mais verticalizado. E aí é que o desafio começa e fica muito interessante. E a minha entrada, assim, porta de entrada para Portugal foi a poesia, justamente, os poetas, tanto contemporâneos quanto os não contemporâneos. E eles foram chegando para mim todos ao mesmo tempo. Então eu não fui fazendo um reconhecimento, uma descoberta dos poetas portugueses a partir de uma visão cronológica, histórica. Não, eu fui meio conhecendo tudo ao mesmo tempo e isso foi bem interessante. E estando em Coimbra, você vai refazendo os caminhos até fisicamente, literalmente, os caminhos, os corredores, as escadas, as salas por onde passaram pessoas importantes que estavam pensando o Brasil lá em Coimbra há muito tempo atrás, né? Os Inconfidentes e muitas coisas, muitas ideias a respeito de pensar o Brasil, né? Do que pudesse vir a ser o Brasil, aconteceram lá. E isso é interessante de viver, de sentir, de repensar aquele jardim botânico, né? Enfim, essa ideia do professor José Murilo de Carvalho, da construção de uma elite, né? Que se dá com as pessoas estudando em Coimbra e depois de formadas se encontram de volta no Brasil, de diferentes áreas, né, do conhecimento, do direito, da medicina, enfim, das letras, e aí se encontravam aqui no Brasil e tinham em comum terem olhado o Brasil, pensado o Brasil do ponto de vista de Coimbra. Então, essas coisas, assim, estar lá e vivenciar isso é muito interessante. Meu amor, cadê você? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, tudo enquadrado, remoto control. Eu nunca tinha dado aulas, nunca tinha pensado nessa ideia, embora venha de uma família de muitos professores, mesmo os que são músicos na minha família, são artistas, são professores também, mas eu não achava que isso fosse para mim. Agora, eu entendi isso, que para dar aula você tem que estudar muito, 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 e essa é a parte boa. E teve muito mais troca, no sentido de que eu fui muito mais desafiada, muito mais provocada do que eu imaginava, com as coisas que me vinham, com as perguntas, né, com as provocações. E isso foi muito rico, por isso que eu voltei depois, dei mais, porque foi interessante e mexeu com muitas coisas a respeito da composição, coisas que as pessoas querem saber, que a imprensa pergunta, mas é porque todo mundo quer saber. Da coisa do ato criativo, do processo criativo, do momento que uma coisa nasce, que a gente não tem controle, na verdade. Por mais que você queira aproximar o momento, agora está nascendo uma canção. Já perdeu, já foi, já não é aquele momento.
Mas eu tento aproximar o máximo possível para poder responder perguntas que os alunos me fazem, para questões que eles têm, que eles colocam, não só eles, mas assim, para tentar responder um monte de coisas. Então, o disco que eu fiz na pandemia, ele foi um disco onde eu prestei atenção nessas coisas, porque eu estava indo para dar aulas no Coimbra e não fui, e aí eu acabei fazendo um disco meio de crônicas do que vinha acontecendo durante a pandemia, mas assim com um cuidado de... eu tinha uma consciência de tudo que eu estava fazendo que eu não costumo ter, porque eu acho que na hora que você está criando não é hora de ficar engavetando as coisas, né? É o momento de ficar livre. Eu falo muito para eles, não é o momento de censurar as ideias, mas isso é bobo, mas isso já foi feito. Não, deixa a vida, o momento de censurar é depois. Mas com toda essa curiosidade, com sempre essa conversa do processo criativo, então essas eu fiz assim, botava a hora, mais ou menos a hora que ela estava sendo inaugurada, e tinha uma consciência, isso aqui é o refrão, isso aqui eu vou botar para lá, isso para cá, uma consciência como se estivesse contando, tivesse que contar para eles depois como é que aquilo tinha sido armado, coisa que eu não fazia antes, porque tinha até um medo de me dividir na hora de estar fazendo a canção. Bom, eu estou fazendo a canção, eu estou reportando o fazer a canção, né? E isso foi bom como resultado de dar as aulas, que eu vi que dá para fazer as duas coisas, fazer a canção e prestar atenção no que eu estou fazendo. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. A língua portuguesa, ela nasce antes de Portugal. Então, a gente às vezes pesa a mão nessa coisa de Portugal em relação à língua, né? Eu acho que nós falamos uma língua portuguesa que tem palavras indígenas de vários dialetos, de várias línguas, de várias, né? Palavras africanas de várias etnias, de vários lugares, com vários sentidos. É uma língua esponjosa, a língua portuguesa, e muito plástica no sentido, né, de que adapta, assim. Eu acho que a gente tem um privilégio enorme de poder falar essa língua portuguesa de hoje. Os portugueses que estudam a língua portuguesa do tempo de Dom Dinis, por exemplo, eles dizem que aqui no Brasil a gente fala este português, que dá as vogais ainda, porque é um português arcaico. A gente se orgulha de dar as vogais como se a gente no Brasil é uma coisa sensual que dá as vogais, mas não, é porque a gente fala a língua portuguesa há muito menos tempo, né? Eles, pela lei do menor esforço, que é uma das leis que rege a sobrevivência das línguas, né? A gente fala há muito menos tempo, então a gente ainda dá as vogais dessa maneira. Agora a gente tem palavras incríveis e palavras inventadas, e é muito dinâmica a língua portuguesa, né? E de todos as línguas urbanas, as gírias, né? É incrível o poder. E a pergunta do Caetano, o que quer e o que pode essa língua, né? Eu acho um privilégio, assim, eu acho maravilhoso, porque não é uma língua que é fácil de você aprender depois de adulto. Então, a gente tem aprender português desde pequeno, ter a língua portuguesa como língua mãe, eu acho que é um ganho, assim, sabe? Você sai na frente quando você nasce falando português. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle.